Bom, vamos abrir a Bíblia, irmãos. Como sabem, nós estamos aí em Coríntios, 1 Coríntios 7. Vamos continuar hoje. Do versículo 17 até o 40. Então, 7, né? Capítulo 7, versículos 17 ao 40. Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado, não procure desfazer sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão, não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão, mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena. E eu gostaria de poupar-vos. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher, vivam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo quanto no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com sua noiva, se ela estiver passando da idade de se casar e se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso, que se casem. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Irmãos, o texto de hoje é um daqueles textos que, como eu digo às vezes aqui para os irmãos, que se não fosse por pregação expositiva, sequencial, jamais escolheria para pregar. É um texto denso, é um texto estranho, não é? À primeira vista, sim, é um texto que nos assusta um pouco. Então, dificilmente escolheria assim, até porque esse assunto não é nem sequer popular, né? Não é popular nem no meio cristão, muito menos fora, né? A gente ouve falar bastante sobre casar, né? Tem que casar o pessoal tudo, casar os jovens, tem que casar quem está solteiro. E a Bíblia fala sobre não casar, esse é o fato. A Bíblia fala sobre isso. Então a gente vai terminar um tema que vem sendo tratado há 4 semanas já, né? Dentro do capítulo 7, aí nas exposições em Coríntios. Que é esse aqui, a perspectiva cristã de sexo e casamento. Para a gente fechar hoje o assunto, tá? A partir de semana que vem
O capítulo 8 já trata de outra coisa, não é mais sexo e casamento. Então, para a gente fechar, eu quero relembrar mais uma vez, para você fixar bem tudo que a gente viu essas 4 semanas. Pode pôr para nós, Hugo. A gente viu que sexo é com alguém exclusivo. Cada homem tem a sua esposa, cada mulher tem o seu marido. É uma responsabilidade no casamento, isso é uma dívida de um para com o outro. É também um ato de vigilância contra o tentador, que se o casal não vive uma vida sexual saudável, o tentador vai entrar em cena, e sim, ele vai bagunçar o casamento. Não é dispensável na vida, nós vimos no verso 7, quando Paulo fala do dom do celibato, e nos versos 8 e 9, que o sexo é um impulso saciado de forma legítima no casamento. Ele é feito para o casamento, e a gente gastou um dia só falando por que Deus cercou o sexo com o pacto do casamento, né? Por que precisa. E pode passar mais um. A gente viu semana passada que o casamento não deve ser rompido, né, por casais crentes, e não deve ser rompido por iniciativa da parte cristã no caso de casais mistos. Como a gente viu, a igreja em Corinto é uma igreja recém-formada, recém-plantada, e haviam muitos que haviam se convertido ali naquela igreja. No entanto, o cônjuge não havia se convertido. Então, eles estavam lidando com essa situação de ter um só da família, crendo em Jesus. E hoje, nós vamos encerrar aqui com mais 3 verdades, irmãos. Tá? Você já ouviu alguém dizer assim, ó, nossa, aquele cara, ele é um cara tão esforçado, trabalhador, um cara bom partido. Como é que está solteiro, né? Ou aquela moça, nossa, ela é tão bonita, ela é tão legal, gente boa, trabalhadora também. Como é que pode tá solteira ainda? Como é que pode estar sozinha? Como é que pode não ter casado ainda? Talvez você não tenha ouvido alguém falar isso, mas talvez você pensou isso, né? Você mesmo pensou, nossa, mas por que será, né? Que está solteira até hoje. E o que está implícito nesse raciocínio, irmãos, é que pessoas esforçadas, pessoas legais, pessoas boas se casam. E pessoas não tão boas assim não se casam, não é? O que está implícito é isso, quando a gente pensa assim, que se a pessoa não for boa o bastante, ela fica condenada à solteirice. E o texto de hoje, ele vem, irmãos, para derrubar esse tipo de raciocínio. Primeiro, que casamento não define ninguém, mas sim Cristo. Nesse trecho, nós temos uma frase que se repete nos versos 17, verso 20 e também no 24, que é: permaneça diante de Deus na condição em que está. Isso é uma ênfase de Paulo nesse trecho. Permaneça como está. Isso é, permaneça como você estava quando você se converteu, quando você foi chamado por Cristo. Como é que você estava? É casado? Permaneça assim. Estava casado com um não crente? Permaneça assim. A gente viu no texto anterior aí que um crente jamais pode, a iniciativa não pode partir dele para a separação porque ele não é cristão, certo? Nós vimos também, continuando aqui, quando você se converteu, você era solteiro, ele fala, continue solteiro. Era viúva, continue viúva. Então fique como está. Calma, tá, irmão? Se você tá como tá, mas não quer ficar assim, calma que a gente vai chegar lá. Isso, vamos desenrolar o assunto aqui. Do verso 18 e 19, o texto bíblico traz dois exemplos para nós. Aliás, no 18 e 19, um exemplo, e depois do 21 a 23, um segundo exemplo. O primeiro exemplo é o exemplo da circuncisão, e o segundo exemplo é o exemplo do escravo. E ele usa essas duas figuras para falar justamente dessa condição em que se está. Tá? Então, primeiro, da circuncisão, ele fala assim, alguns foram chamados a Jesus, a seguir a Jesus, né, chamados à fé, tendo sido circuncidados no passado. A circuncisão é uma marca no corpo, certo? Do povo judeu. Então, aqui ele está se referindo aos judeus. Alguns foram chamados a Jesus, tendo sido circuncidados, porque já eram judeus. E outros foram chamados à fé em Jesus sem a circuncisão, sem essa marca no corpo, porque eram, então, gentios, certo? Eram pagãos que se converteram ao cristianismo. E ele diz assim que esse fato, essa marca, ela é indiferente diante de Deus. O circuncidado não precisa desfazer isso, e o incircunciso não precisa se circuncidar. O que importa é, verso 19, um coração obediente a Deus. É um coração que quer obedecer a Deus, é isso que importa.
Segundo exemplo, do escravo. Alguns foram chamados a Jesus sendo escravos, e outros foram chamados à fé em Jesus sendo já livres. Paulo aqui não está defendendo, isso não é o teor aqui do capítulo, sobre defender ou não a escravidão. Tá? Ele não está defendendo nem incentivando, concordando com a escravidão. Inclusive ele diz no verso 21, se ainda podes conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade, faça isso. Mas ele está apenas dizendo aqui que a condição social na qual alguém vem à fé, ela não deve ser motivo de preocupação para ninguém, pois diante de Deus isso é indiferente, certo? Ambos, tanto livre quanto escravo, deveriam olhar para o seu status além do terreno, quem eu sou agora em Jesus, quem eu sou em Cristo, porque é isso que vai permanecer. Aí ele diz ainda assim, que o escravo aqui, ele é liberto do Senhor. E o livre aqui, ele é escravo do Senhor. Então, no fim das contas, todo cristão, ele é ao mesmo tempo escravo e livre, espiritualmente falando, porque ele é escravo de Cristo, só que a escravidão de Cristo é a melhor coisa que alguém pode provar, e é liberto do Senhor, porque foi liberto da condenação eterna. Então, nós temos um status igualado, ainda que na nossa perspectiva terrena, estejamos em condições diferentes. Certo? Então o raciocínio aqui é que a etnia, ou seja, a circuncisão que identificava o judeu, não nos define diante de Deus. E que a condição social, ser escravo ou ser livre, não nos define diante de Deus. E o que isso tem a ver com o assunto de sexo e casamento? Estado civil não nos define diante de Deus. Esse é o raciocínio. Certo, irmãos? A gente precisa se lembrar do pano de fundo que nós temos visto desde as mensagens anteriores aí, quando nós vimos que com a justificativa de serem mais espirituais, os coríntios, eles estavam defendendo a abstenção de prazeres físicos, inclusive no casamento. É um absurdo, e Paulo está dizendo, parem com isso. Haviam muitos ascetas ali, né? A asceta era aquele que entendia, ou aquele que entende, o ascetismo é o entendimento de que para se chegar num nível alto de moralidade, de espiritualidade, é preciso se abster de todo e qualquer tipo de prazer físico. É um autossacrifício, né? Só que Paulo não concorda com isso, a Bíblia não concorda com isso, porque o casamento é legítimo, né? Se o sexo ele pode ser uma bênção no lugar certo, e isso não diz se alguém é mais espiritual do que o outro. Só porque o outro é casto, o que é casado é menos espiritual. Não, mas eles lá estavam entendendo assim. Então eles estavam impondo o celibato, né, ao dizer que, como a gente começou o capítulo 7, é bom que o homem não toque em mulher, e por isso até mesmo os casados estavam sendo compelidos a se divorciarem por motivos religiosos, para serem mais espirituais. E é provavelmente tendo isso em mente que Paulo diz o seguinte, para os que ensinavam isso, não vos façais escravos de homens, não se submetam a esse tipo de ensino, porque isso é um absurdo, não se escravizem por isso daí. Então a intenção de Paulo aqui é ensinar que estado civil, irmãos, assim como etnia, assim como posição social, não são fatores determinantes na nossa conversão, nem mesmo o fato de se ser casado com um não crente, como a gente viu nos versos 12 e 13. O que nos faz espirituais, verso 23, olha aí, é o quê? É o fato de termos sido comprados por preço. É isso. É o fato de obedecermos a Deus, verso 19. Nós fomos comprados por preço. Isso nos define. Cristo nos define. E nada mais. Por isso é tão importante entender o pano de fundo, como a gente tem visto nas últimas semanas, e o todo da carta aí, para a gente não interpretar o texto de maneira errada. A ideia aqui é, não considere, irmãos, porque ele diz, fique como está. A ideia é não considere a mudança de estado civil como um fator determinante na sua identidade cristã diante de Deus. Porque esse é o assunto aqui, irmãos, em todo o capítulo 7. É uma ansiedade deles com relação à espiritualidade. Então Paulo está dizendo isso. Não considere a mudança de estado civil como algo que vai determinar a sua espiritualidade. Isso não diz respeito a nada diante de Deus.
Você é comprado por preço e é isso que importa, isso te define. Então, casar-se ou não é um chamado, não uma identidade. Guarde isso, tá bom? Se casar ou não é um chamado. Alguns foram chamados para serem solteiros. Paulo foi. Jesus foi. Isso não define ninguém. A nossa identidade é definida por Jesus. Então permaneça contente, é o ensino aqui. Permaneça satisfeito na condição em que foi chamado. Casado, solteiro, até mesmo tendo sido divorciado no passado. Permaneça contente em Jesus. Não considere um outro estado que não é o seu agora. A gente tem a mania de fazer isso, né? De sempre é aquilo que a gente não tem que vai fazer a gente feliz. É quando a gente chegar naquela graduação, é quando a gente comprar aquilo que a gente vai estar satisfeito, que a nossa vida vai ser completa. A gente sempre quer o que não tem. Então ele está dizendo, não considere um outro estado que não é o seu, atual, como um definidor de espiritualidade, como um definidor de felicidade. Então não deixe isso te preocupar, não deixe isso se tornar uma ansiedade na tua vida, uma perturbação na tua vida. Até porque, irmão, se a gente não é feliz solteiro, se a gente não é contente em Deus, casamento não resolve isso. Casamento não tapa esse tipo de buraco. Nada tapa o buraco que se chama, que é feito para Deus, né, para Cristo na nossa vida. Então, eu te pergunto, você já se diminuiu na sua vida? Você já se diminuiu pensando assim, olha, eu sou um cristão de segunda classe porque eu sou solteiro, preciso resolver isso daí. Enquanto eu não me casar, eu não vou ser um cristão completo. Já se diminuiu por causa do seu estado, irmão? Ou então, olha, eu sou um cristão de segunda classe porque eu sou divorciado, né? Eu não sou tão bom assim, eu não sou como meus irmãos da igreja porque eu me divorciei no passado. Então eu sou menos, né? Ou sou um cristão de segunda classe porque eu me converti depois de casado, mas agora o meu cônjuge não se converte também. E eu acho que eu vou então resolver isso, eu vou me divorciar e procurar uma pessoa de Deus, uma pessoa crente mesmo, em Jesus. Meu irmão, então, se você já pensou assim, diante de Deus, isso não te define. Cristo que te comprou é que faz isso. Seu estado civil, irmão, é o estado temporário. Você já parou para pensar nisso? É um estado temporário, porque é um estado terreno. É um estado terreno. O que é essa vida comparada à eternidade? Nada, né? Uma poeira. Então, o nosso estado aqui é temporário. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final, tá bom? Sobre o casamento na eternidade, né? Que não existe, né? Que não haverá. Ainda que a gente lamente o estado em que nós estamos, o que não é errado, tá bom? Não é errado desejar, lamentar diante de Deus, Senhor, eu quero me casar. Senhor, eu quero que minha esposa se converta. Senhor, eu lamento, eu quero muito que ele se converta ao Senhor Jesus, eu quero ele na fé também. Por mais que a gente possa lamentar diante de Deus, possa pedir por mudança de estado, aí, de condição, não murmure, irmão, não amaldiçoe a sua atual condição diante de Deus. Creia na soberania de Deus, creia que nada está fora do controle de Deus para a sua vida, dos propósitos de Deus para a sua vida. Você foi deixado por seu cônjuge no passado, foi abandonado por um cônjuge que não é crente em Jesus, você foi alvo de infidelidade, foi traído, foi chamado por Deus sendo casado com um não crente, você é solteiro, você é casado com um crente mesmo, e é muito difícil, o casamento está muito difícil, está muito complicado, a gente deve pensar o seguinte, como eu posso glorificar a Deus hoje, nessa condição em que eu estou? Eu não tenho que pensar em mudar, eu tenho que pensar como eu posso glorificá-lo hoje. Hoje. Certo? O que eu vou fazer da minha vida hoje? Então, solteiro, casado, separado, viúvo, viúva, vamos agradar a Deus. Vamos descansar no fato de que nós somos comprados por preço, por alto preço, e fazer disso, então, o nosso contentamento. E precisamos saber, ter a convicção de que se as pessoas nos desprezam, se as pessoas fazem piada,
se te desprezam porque você é divorciado, se te desprezam porque você é solteiro, porque você não casou até hoje, diante de Deus você é o mesmo. Você é alguém amado, comprado por preço, pelo sangue de Jesus. Isso não muda nada. A gente não deve deixar que os rótulos humanos nos amargurem, nos deixem deprimidos. Então, solteiros aqui, casados, todos vamos agradecer a Deus pelo que nós estamos vivendo hoje e crer que Deus é soberano e sabe o que faz na nossa vida. Deus tem o melhor para nós. Em seguida, o casamento deve ser buscado ou não, levando em conta as suas dificuldades e preocupações. A fala de Paulo agora é especificamente aos solteiros, tá bom, irmãos? O que no original aí está literalmente virgens. Literalmente é virgens aí. E considerando o verso 36, irmãos, isso daqui inclui, esses solteiros aqui incluem os que estavam noivos, tá? Mas que estavam sendo provavelmente pressionados aí por gente influente naquela igreja, gente adepta ao ascetismo, sendo influenciados a não seguirem com o casamento, entenderam? Estavam noivos, mas estavam sendo influenciados a não seguirem com o casamento com a alegação de que se casar seria pecaminoso, que o casamento seria um estado inferior na vida deles, né? E Paulo defende o celibato, a gente sabe disso, mas precisamos entender bem isso. Ele não defende o celibato por considerar o casamento pecaminoso. Os motivos de Paulo são outros. Então o motivo de Paulo não é uma questão moral. Ele não é adepto ao celibato porque o casamento é pecaminoso, de forma alguma. Repito, lá em Efésios 5, Paulo exalta o casamento e faz a relação com a relação de Cristo e a igreja. Ok? Bom, Jesus não falou sobre os solteiros. Jesus não falou nada sobre os solteiros. Jesus falou sobre casados, falou sobre divórcio, mas não falou sobre os solteiros. E por isso Paulo diz aqui, olha, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas pela misericórdia de Deus dou meu parecer. Assim como também Jesus não tinha falado nada sobre um crente casado com uma não crente. Lembra disso? Semana passada? E aí Paulo, então, fala sobre o assunto. Tudo que ele vai falar agora, irmãos, não se trata de pecado ou não se trata de certo e errado, ok? São apenas conselhos. No verso 27, a gente vê, no verso 26, nós vemos que havia uma crise ali na região de Corinto. Havia algo acontecendo, ele diz assim, por causa da dificuldade do momento, ele considerava que seria melhor permanecer como estava. Se era casado, permanecia como estava. Se era solteiro, permanecesse como estava. Não procurem separação, não procurem casamento, ele diz aí. Não é possível a gente saber exatamente qual era essa dificuldade, qual era esse problema que estava acontecendo, qual era a crise ali na região de Corinto. Havia a possibilidade de oposição, né? A gente vê que, lendo a Bíblia, a gente vê o povo de Deus passando muito isso, a igreja primitiva sofrendo oposição. Nós vemos alguns eventos, algumas ocasiões de fome, né, de dificuldade, de perseguição. Mas uma possibilidade, irmãos, é que essa carta, ela tendo sido escrita no ano 55, né, por volta do ano 55 depois de Cristo, a gente, quando observa que a perseguição de Nero, que foi em 64 depois de Cristo, ou seja, só 9 anos depois, quando Nero perseguiu os judeus, perseguiu cristãos e colocou fogo na cidade, caçando ali os judeus cristãos. Então a gente pode avaliar, irmãos, que é bem possível que no momento em que Paulo está escrevendo essa carta, respondendo aos coríntios, uma certa tensão ali já pairava no ar, 9 anos antes. As coisas já não estavam fáceis, certo? Então já era possível ver que a coisa estava apertando, que dificuldades estavam vindo. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele observa que quem é casado numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, de precisar fugir, sofre terrivelmente. Imagine um pai, imagine uma mãe tendo que deixar um filho indefeso. Imagine uma criança tendo que vendo seu pai ser morto, vendo sua mãe morrer. Imagine o marido vendo a esposa ser raptada.
Então, por isso, casar-se traria dificuldades. Paulo estava enxergando isso daqui. Então, este era um conselho, irmãos, a fim de poupá-los, ok? Por isso que ele diz isso aí. Não se tratava de ser errado ou não se casar. Nessas circunstâncias específicas, de crise, ser casado poderia ser muito difícil. Pegaram aí? Deu para entender? Digo, porém, isto, versos 29 a 31, o tempo se abrevia. Os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram vivam como se não chorassem, os que se alegram vivam como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, o que usa as coisas deste mundo como se nada usasse, porque a forma deste mundo passa. É claro que não é errado ter esposa e não é errado ter marido. E aqui ao dizer, o que tem mulher viva como se não tivesse, isso daqui não é um incentivo ao desprezo do cônjuge, não é um incentivo à apatia, não, finge que ela não existe. Não é isso, irmãos, ok? Não é errado também chorar, como ele fala aqui, né? Viva como se não chorasse, não significa que é errado chorar, se alegrar, não é errado comprar, não é errado usar as coisas deste mundo. Paulo não está desestimulando aqui as práticas básicas e rotineiras da vida. Essa não é a questão. Para entender o que ele quer dizer, vamos analisar aí o exemplo de comprar. Vamos pensar no exemplo de comprar. Aquele que compra, ele diz, viva como se nada possuísse. Pensa comigo, o crente não compra, seja o que for, o crente não compra nada para se sentir abençoado. Não compra nada para se sentir possuidor de alguma coisa, para se sentir rico. O crente ele pode não ter nada e ainda assim ele sabe que possui tudo, não é? Então a gente não compra para isso, entendeu? A gente não compra para sentir que sim, olha, sou abençoado ou não sou. A gente sabe que possui todas as coisas, porque o que determina o ser rico não é mais a era presente. O que determina o ser rico é a era que está por vir. A gente sabe que é herdeiro de riquezas celestiais. Então a ideia aqui é que não devemos deixar, irmãos, as coisas e experiências daqui, que são temporais e não eternas, sugarem a nossa vida, darem significado à nossa vida, dizerem a nós quem nós somos, nem mesmo o casamento. Certo? A gente vive, a gente se casa, a gente compra, a gente usa esse mundo, mas não é isso o que nos define, não é isso que é a razão da nossa vida. Por quê? Porque a configuração de vida deste mundo passa. Não é o que está escrito aí? Passa. Esse jeito de viver aqui tudo é temporário, vai passar. Sabendo disso, a nossa perspectiva de vida ela deve ser escatológica, ou seja, de fim, de consumação prometida por Jesus, de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova configuração de mundo que Jesus vai trazer quando ele voltar outra vez. Então eu tenho que ter essa consciência, viver com essa consciência de que isso aqui tudo é só uma breve passagem. E essa consciência deve tanto fazer o crente pensar se de fato quer se casar, quanto pensar aquele que já é casado, que como tudo aqui é temporário, é passageiro, a lutar, a enfrentar as dificuldades, a transpor as dificuldades, porque vai passar, porque vai acabar. Então não adianta você se divorciar porque acha que um casamento diferente vai ser melhor. Não vai, todo mundo tem problemas, todo ser humano é pecador, esse mundo é difícil, não é isso que vai resolver a tua vida. Então, suporta. Se empenhe pelo casamento, porque vai passar, essa era é temporária. Da mesma maneira o que é solteiro tem sonhos de servir a Deus, tem sonhos de se dedicar, de se dar para a missão. Se isso é a paixão da tua vida e não tem a necessidade de sexo, não tem necessidade de ter uma pessoa, os amigos são suficientes, como essa vida é tão breve, dê sua vida para o Senhor então. Seja solteiro e dedique sua vida a Deus. O importante é que todos nós, solteiros ou casados, vivamos com essa perspectiva de tempo que se abrevia.
E não é incrível, irmãos, que para falar de casamento, olha só, de casamento, Paulo põe os olhos na eternidade? Ele olha para a eternidade. Tudo na vida deve ser feito a partir de quem nós somos em Cristo, eternamente falando. Tudo na vida, até se casar. O que chora não precisa se afundar na amargura, não precisa se perder no sofrimento, permanecer na angústia. Por quê? Porque isso passa. Porque isso passa. O que se alegra não deve se apegar às realizações deste mundo e deixar isso dar significado à vida, porque essa alegria passa. O que compra não deve se apegar aos seus bens, como se isso fosse a segurança da sua vida. Por quê? Porque passa. O que usa as coisas deste mundo não tem que se apaixonar pelas coisas deste mundo, porque vai passar também. Se o marido ou a esposa forem a razão primária da nossa vida, a razão de viver, o crente que é viúvo, ele perdeu totalmente a razão de viver. Concorda? Se for esse o raciocínio, se o marido ou a esposa são a razão primária da nossa vida, o viúvo e a viúva vivem totalmente sem propósito na vida. Mas não é verdade. Não é verdade, porque a razão primária da nossa vida é Cristo. Aqueles que têm um futuro nítido, estou citando aqui Gordon Fee, aqueles que têm um futuro nítido e o enxergam com clareza, vivem o presente com valores radicalmente modificados quanto ao que importa e ao que não importa. O casamento importa, irmãos, ele importa, mas, versos 32 a 35, tem suas demandas. O casado cuida das coisas do mundo e de como agradar o cônjuge, fica dividido. Quando ele fala que cuidar das coisas da sua família, né, das coisas do mundo, ele não está se referindo a mundanismo, né? Mundanismo é diferente. Isso abarca aí valores de um mundo caído, mas não é isso que ele está falando. É uma simples constatação aqui da realidade, de que sim, o casamento e a família, os filhos, têm muitas demandas. E a vida é mais cheia, é mais atarefada, certo? Então, não é pecado, de forma alguma, mas ele está abrindo os olhos de que sim, é uma vida que tem suas preocupações, suas ansiedades. E se num tempo difícil, num momento difícil, num lugar difícil, como era aquele em Corinto ali, se Deus precisa de pessoas em missão, se nos nossos dias as coisas apertassem tanto, perseguição e muita dificuldade, se Deus precisasse de pessoas em missão, vivendo de maneira desprendida, não ter família seria melhor, entende? Assim como Paulo não tinha família, porque ele podia se dedicar sem distração alguma, e sofria menos, podia sofrer menos. Imagina Paulo, irmãos, que foi preso, foi espancado, sofreu naufrágio e tantas outras coisas. Imagina ele vivendo tudo isso e lembrando que tem 2 moleques em casa. Que angústia, não é? É muito mais difícil. Agora ele estava despreocupado, sem distração alguma. Não tinha mulher esperando ele, não tinha nada. Então, de fato, irmãos, é fato, aquele que quer servir a Deus integralmente e entende que tem o dom do celibato, que não precisa se casar, ele vai poder se dedicar muito mais. É interessante que esse dever aqui de se dedicar a Deus, irmãos, de cuidar das coisas do Senhor, é dito aos crentes comuns daquela igreja. Tá? Embora eu tenha citado aqui missionários, pastores, ele está falando isso não para seminaristas, não para pastores, não para missionários. Ele está falando isso para os crentes comuns ali. Se casar ou não, irmãos, não é um dever cristão. Certo? Se casar não é um dever, então não é obrigado. Mas agradar a Deus é um dever de todo cristão? É. Cuidar das coisas do Senhor é um dever de todo cristão? É. Então, casado ou não, a gente tem que cuidar das coisas do Senhor, a gente tem que agradar ao Senhor. E o solteiro vai poder fazer isso melhor. Vai poder se dedicar mais. A gente precisa entender isso, irmãos. O crente que não se casou, o crente que não teve filhos, é na perspectiva da eternidade tão pleno quanto o crente que se casou e teve uma família enorme. Diante de Deus é Cristo que nos define. Isso por quê? Porque o casar-se, agora vamos falar um pouquinho mais profundo do que eu falei antes, é uma experiência temporária, é uma experiência desta era. Na eternidade não se casa. E
aqui eu repito o que eu falei semana passada, a igreja não deve então olhar como inferior o irmão que nunca se casou, a irmã que nunca se casou. A gente precisa tirar esse estigma dessas pessoas e ficar empurrando, né, pessoas, porque às vezes a pessoa nem quer. Se a pessoa quer ajuda, legal, bênção, ajudar, tem que ajudar mesmo, né? Irmão quer me ajuda, pelo amor de Deus, preciso casar, apresenta os amigos, apresenta os irmãos, sim. Agora, você precisa saber antes se a pessoa quer. Porque é uma falta de respeito. Ficar entrando numa coisa tão íntima, né? Num foro tão íntimo da pessoa, que pode ser que ela nem sequer queira. Embora o casamento e os filhos sejam tratados por essa mesma Bíblia aqui como uma bênção, embora possam e devam ser incentivados, né, o casamento, ter filhos, eles não podem ser, irmãos, em momento algum, termômetro de espiritualidade. Isso não mede espiritualidade de ninguém, porque nesse caso, se isso me disse, Paulo, ele não seria digno de ser usado por Deus, e a gente não deveria nem sequer estar ouvindo, lendo ele aqui. Estou lendo um cara solteiro, não é? Então isso não define espiritualidade de ninguém. Verso 35 ele diz, digo isso não para vos limitar. Não é como uma corda no pescoço de vocês, tá? Olha, não se case. Isso é um conselho, ele deixa claro aí, é um conselho. Verso 36 ao 38 ele diz, quem se casa, no entanto, não peca por isso. Ser solteiro é melhor apenas por causa do contexto difícil no qual nós vivemos, de poder servir a Deus sem distração, sem as demandas do casamento. Então, nessas circunstâncias, quem se casa faz bem, e quem não se casa faz melhor. Então não tem ruim, certo? Não tem quem faz ruim, quem faz mal. Quem se casa faz bem, quem não se casa faz melhor ainda. Paulo, ele não defendeu, então repito aqui, o celibato por uma questão moral, ok? Não foi por uma questão moral, como muitos em Corinto ensinavam, mas por razões circunstanciais e por razões escatológicas. A questão aqui está muito no campo das motivações, irmãos. Reflita um pouco. Você está buscando casamento? Por quê? É porque a vida de solteiro é difícil? É porque a vida de solteiro é difícil? A de casado é também. E é mais. É mais porque tem mais responsabilidades. Está buscando casamento por quê? É para tapar um buraco de significado na vida? Casamento não resolve isso. Não é dedicado a Deus hoje e acha que quando se casar vai poder se dedicar melhor a Deus, à igreja, servir melhor a Deus? Não, irmão, eu acho que é o contrário. Ao contrário, porque o casamento vai ter suas demandas, você vai ter suas responsabilidades, vai ser mais difícil. Então perceba que toda a fala de Paulo aqui, embora pareça ser sobre nós, resumindo, irmãos, aponta para o alvo de todas essas escolhas. Quais escolhas? Se casar, não casar, manter casado. Que é o quê? É Deus. O alvo de tudo isso é Deus, não é nós. A questão é como Deus será melhor glorificado. Qual o contexto no qual será possível permanecermos servindo melhor a Deus? Como nós já dissemos aqui, irmãos, qual que é a vantagem do solteiro optar por permanecer solteiro, mas viver sob constante tentação? Não tem vantagem alguma. Se casa, corre, procura alguém para se casar, porque isso não é vantagem alguma. Ele servirá melhor a Deus, então, casando. Então depende daquilo para que Deus tem te chamado. Então para que Deus tem te chamado? É para constituir família, irmão? Agrade a Deus nisso. Não é para constituir família? Agrade a Deus nisso também. Glorifica a Deus. Pode ser que alguém tenha o dom de celibato, mas acabe se casando por pressão. Isso é uma desgraça. Por pressão da igreja, por pressão dos pais. Isso é uma desgraça. É perigoso. Justamente porque o casamento não é para todo mundo. A gente sabe que a maioria se casa, né? A maioria, mas não é 100%, irmãos. Deus chama pessoas para solteirice também. O que entende que não deve se casar, no entanto, precisa estar disposto à continência sexual, certo? Aquele que toma essa decisão precisa ter essa postura aí. Não adianta fazer como os coríntios faziam, que optavam por isso, mas quando a coisa apertava, procuravam as prostitutas. Isso não adianta nada. Não adianta nada.
Não adianta nada se manter solteiro, mas fica com uma ali, um ou outra ali, de vez em quando, né, para dar uma divertida. Não, irmão, tudo é nada. Ou você casa e dá sua vida para alguém, ou você dedica sua vida totalmente ao Senhor. O fato é que há vida além do casamento. A gente precisa acreditar nisso, porque senão o casamento vira um ídolo também. Se eu não posso viver sem casamento, o casamento é um Deus na minha vida, não é? Então há vida fora do casamento, há vida sem experiência sexual, irmãos. Experiência sexual não é significado de plenitude. O casamento, assim como o sexo, não pode ser demonizado, mas também não pode ser idolatrado, ok? A gente precisa encontrar o equilíbrio da palavra de Deus, porque se isso é uma condição para a plenitude de um ser humano, significa que isso está na posição de Deus. Então, por isso eu disse que isso é um ídolo. Na eternidade, irmãos, a gente já está caminhando para o fim, tá bom? Nós todos seremos solteiros. Você sabia disso? Na eternidade, nós, pelo menos no sentido de que nós não teremos vida sexual. Quem é solteiro não vai se casar, ok? Nós viveremos uma nova configuração de vida, exclusivamente dedicados a Deus. E é lindo quando alguém opta por isso já nessa vida. A gente tem que olhar dessa maneira. É muito bonito, é como a gente vai passar a eternidade. E a pessoa quer viver isso já aqui. É lindo demais. Não é? Ela quer viver totalmente dedicada a Deus. Mas, irmãos, na era presente é lícito se casar. E aí o que se casa, ele glorifica menos a Deus? Não, por quê? Porque o que se casa, ele espelha a relação de Cristo e a igreja. A gente teria que ir lá para Efésios 5. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a igreja olhar para o seu marido como a igreja olha para Cristo. E nessa completude da relação, o casamento glorifica a Deus. Então sim, a gente pode, de um modo ou de outro, glorificar a Deus. A gente não glorifica a Deus quando recorre a caminhos diferentes, que não são nem o celibato e nem o casamento, que é promiscuidade, certo? Que é enganar as pessoas, né? Atrair pessoas, eu esqueci a palavra aqui agora, alguém lembrar me fala aí, quando você promete algo, demonstra algo, mas não quer, né? O termo é bíblico. Defraudar. Isso é um caminho ilícito, irmão. Ou se mantenha no celibato, ou se case. Não defraude ninguém, não dê seu corpo para quem não te pertence, para quem você não pertence, ok? E para terminar, o casamento é um vínculo que se encerra na morte, tornando o viúvo ou a viúva livre para se casar no Senhor. Ele diz aqui, ela está ligada ao marido enquanto ele vive. O oposto é lógico que é verdade também, ok, meu irmão? O marido está ligado à sua mulher enquanto ela vive. Mais uma vez, o texto expressa aqui que o casamento é algo exclusivo, né? Um pertence ao outro, e é, como a gente diz, até que a morte separe. É isso mesmo, é até que a morte os separe. Lá em Mateus 22, 23 a 30, não vou ler aqui, senão a gente vai se alongar demais, tem uma pergunta lá dos saduceus para Jesus sobre casamento. Vamos ler sim, irmãos, vamos abrir aqui, tá bom? Mas a gente, até meio-dia a gente vai estar saindo já. Mateus 22, 23 a 30. Porque provavelmente a gente vai demorar para voltar nesse assunto, tá bom? Então vamos terminar direito aqui. Mateus 22, 23 a 30. No mesmo dia vieram alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e perguntaram-lhe, mestre, Moisés disse, se alguém morrer e não tiver filhos, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência ao irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, havendo se casado, morreu e, por não ter descendência, deixou sua mulher para o irmão. Da mesma forma, também o segundo, o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Assim sendo, de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição, visto que todos a tiveram como mulher? Jesus, porém, lhes respondeu, este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu.
Ok, até o 30. Então aqui Jesus mostra, como eu tenho repetido, que na eternidade, essa configuração de vida atual, ela muda. A mulher não vai ter 7 maridos, no caso dessa aqui, né? Não vai ter 7 maridos, porque os 7 morreram, ela foi se casando, ela vai ter 7 maridos, vai morar numa casa, vai viver uma poligamia eterna. Não, não é isso não, irmão. Nós seremos, o que Jesus fala é isso, como os anjos do céu. Não se casam nem se dão um casamento. Talvez sejamos todos como irmãos. Irmãos e irmãs. Não sei, mas eu não vou reconhecer a minha esposa? Não vou saber que ela era minha esposa? Não vou saber que ele era o meu marido? Eu acredito que sim, que foram, né, que foi. Eu vou saber, creio que sim, ok? Mas aí é uma opinião minha, ok? Que nós não seremos desmemoriados. Acho que não tem porquê isso. Mas o sentimento será diferente, certo? O fato é que essa necessidade de sexo, não haverá necessidade de procriação, portanto não haverá necessidade de casamento. Nem de solteiro se casar, nem de o casado continuar casado na eternidade. Ok? Brooks Waldron diz assim: o casamento reflete a realidade celestial da união amorosa e devota a Cristo com a igreja. Prenuncia o dia em que esta união será uma realidade terrena para sempre. E quando essa realidade chegar, a imagem não será mais necessária. É por isso que o casamento humano não existirá no retorno de Cristo. Aqui, o casamento, ele é um reflexo da relação de Cristo e a igreja. E por isso, como eu já disse aqui, nós não devemos desvalorizar o casamento, porque o que ele significa, o que ele reflete é precioso demais. A gente não pode banalizar de forma alguma. Então essa é a primeira verdade, irmãos, que é um vínculo que se encerra na morte. Se encerra na morte. Por isso você que é casado, irmão, aproveita. Porque é só para essa vida. Abrace bastante, beije, aproveite sua vida sexual, viva intensamente, passeie, curta, tire férias sim, passeie sim, viva, seja feliz, porque na eternidade isso não existe, não significa que será inferior, ok? Você será infinitamente feliz, mas aproveite porque isso é só para essa vida, ok? Ele diz também, livre para se casar contanto que seja no Senhor, quando o cônjuge morre. Quando o cônjuge morre, está livre para se casar. Pensa o seguinte, se ao se converter, né, já estava casada a mulher, e ficou com o marido não cristão a vida toda, ela fez bem. Porque é isso que a gente aprendeu semana passada, no texto anterior. Certo? Continue casado. Não é a sua conversão que vai definir que agora você tem que se divorciar. Não, continue casado. Mas se agora ele faleceu, e ela, sendo já cristã, escolhe se casar novamente com alguém que não partilha da mesma fé, escolhe se casar novamente com um não cristão, é algo que não faz sentido. Certo? Pense, olha só, está vivendo essa mulher com a perspectiva de tempo que se abrevia, está vivendo com a perspectiva de que tudo aqui é passageiro, né? Com a perspectiva de fim, de agradar a Deus, de servir a Deus. Como compartilhar a vida com alguém que não tem uma perspectiva igual? Contrária. Como um casal pode caminhar para lados diferentes? Como ficar junto nisso? A vida então não funciona direito. Pense, irmão, como vão congregar? Como vão congregar? Porque o outro não quer, porque ela não quer, não é? Vai viver sozinho? Como vão educar os filhos? Como vai definir isso? Com educação cristã, conforme os princípios bíblicos? Vai ficar dividido. Vai ser muito mais difícil. Diante dos problemas, pense diante dos conflitos. Como vão orar juntos? Você vai estar sozinho nessa luta, você vai orar sozinho. Você vai pedir a Deus, buscar a Deus sozinho. Como vai administrar padrões morais no casamento, que a Bíblia dita para nós? Imagine se a esposa, o marido, quer trazer um terceiro elemento para o casamento. Vamos ter uma experiência diferente. E aí, como é que você vai lidar com isso? Os padrões morais são diferentes. Para ela, tudo bem, mas para você não. E aí? É muito mais fácil, irmão, desanimar na fé do que se animar na fé. Entenda isso. Se você se casa pensando, eu vou levar ela para Cristo. Casamento missionário, né? Vou levar ele para Jesus. Casamento não é instrumento de missão, meu irmão. Não é. Não é. É muito mais fácil o crente desanimar na fé do que o não crente
seguir a Jesus. A gente sabe que em muitos casos o cônjuge não crente se converte, mas sim é a minoria, irmãos. É a minoria. Nesse mundo caído é muito difícil seguir a Jesus, é muito difícil permanecer na fé. E você sabe disso. Você sabe disso. Sem o estímulo, o incentivo do cônjuge, isso se torna ainda mais difícil. Então, nesse caso, pode ser que o outro é que leve você, que converta você para fora. Isso seria uma tragédia, ok? Então, como eu vi uma vez daquele youtuber Iago Martins, se falta Jesus, falta tudo, ok? Nossa, ela é linda, ela é de uma família incrível, ela é formada, tem tudo, só não se converteu. Então falta tudo, irmão, falta tudo. Se falta Cristo, falta tudo. Por isso, se case no Senhor. Para terminar mesmo aqui, irmão. Mas seria melhor ficar viúvo mesmo. Paulo insiste aqui. Seria melhor ficar viúvo, tá bom? Se fosse casar, se casa no Senhor, mas seria melhor ficar viúvo. Mais uma vez, não se trata de certo ou errado, ok? Se o irmão ou a irmã tem a necessidade, na viuvez, de se casar, tem a necessidade de companheirismo, tem a necessidade de satisfação sexual, que se case, que se case. Vai ser melhor assim. Conclusão, então, casais crentes. Conclusão de tudo que a gente viu, meu irmão. Sua relação é prioridade. Cuide da sua relação, do seu casamento. Isso inclui a amizade de vocês, o tempo juntos, isso inclui a vida sexual saudável. Cuide, porque isso é uma prioridade para o casado. Se tem cogitado o divórcio, confesse isso a Deus e peça graça para viver tempos de renovo aí no seu casamento. Se é casado com descrente, não procure divórcio, não procure. Lute pelo casamento crendo que ele e ela é abençoado pela sua influência, como a gente viu também. Você está sendo um canal de bênçãos ali na sua casa, então não peça o divórcio. Todos aqui, casados, solteiros, viúvos, viúvas, ok? Não almeje outro estado que não é o seu, como se isso fosse definir sua felicidade. Cristo define sua felicidade. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor, como Paulo disse na tua palavra, em Filipenses 4:11, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Essa é a oração que nós fazemos nessa manhã. Ajuda-nos a viver contentes em toda e qualquer situação, condição em que nós nos encontrarmos, Senhor. Que o Senhor nos ensine a enxergar essa vida como algo que está passando, como um tempo que se abrevia. Enxergar a tua vinda, enxergar a eternidade como a nossa vida de verdade, como aquilo pelo que nós mais desejamos nessa vida, Senhor. E que aqui o Senhor nos dê graça para caminhar, para não erguermos ídolos nas nossas vidas, nem mesmo coisas legítimas e lindas como o casamento. Que nada disso seja um ídolo para nós, seja um definidor de felicidade, de completude, de espiritualidade para nós, Senhor. Seja o Senhor, Cristo Jesus, tudo, reina sobre o trono dos nossos corações. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.